está no ar mais um episódio do Arenales, o meu cast. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, enviar o vídeo para alguém. E hoje o assunto são pets não convencionais. Está aqui no estúdio com a gente a doutora Maria do Carmo Arenales, médica veterinária e bióloga, médica veterinária homeopata. Tudo bem? Como vamos? Tudo E temos bem. aqui uma ilustre companhia. Doutora Ellen Amanda Fonseca Martins. Isso. Doutora Ellen é professora e doutora, docente do curso de Medicina Veterinária e Zootecnia, coordenadora do estágio supervisionado de Medicina Veterinária e Zootecnia da UNOeste, Universidade do Oeste Paulista. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar com vocês. Boa tarde. Além de tudo, a doutora Ellen hoje e a doutora Maria do Carmo Arenales vão conversar conosco sobre esses pets não convencionais através da experiência das duas. Principalmente da doutora Ellen. E para começarmos, doutora Ellen, para quem não sabe, né, esse termo pets não convencionais. Né? Quando a gente pensa em pet, vou ter um pet em casa, né, doutora? A gente sempre pensa no gatinho e no cachorrinho. Sempre. Só cachorro e gato. Que é o convencional. Que é né? o convencional. Mas não, hoje o público, né, as pessoas, os tutores, hoje já estão criando, né, adquirindo alguns pets diferentes. E aí vocês vão contar para nós. A gente considera até pet o cavalo. O cavalo. Porque você não precisa ter uma terra, você não precisa nem ter a cocheira, nada. Você compra um cavalo e aí você aluga um lugar e você tem o seu pet. Como fazer a manutenção também desse animal, né? Então. Aluga. Hoje o cavalo se tornou um pet. Exatamente. Claro, ele não fica dentro de casa, mas ele é um pet. E por falar em cavalo, entra também como o não convencional os pôneis, né? Sim. Hoje caiu no gosto das crianças, até mesmo de tutores, né, dos pais, da aquisição desses animais. Exatamente. Né? Além do poder aquisitivo, né, que é um animal que não é barato, né, tem uma manutenção também. Proliferou bastante. Exatamente. Muito. Então, bom, a gente fala em outro momento, né? Exato. Dessa categoria. Os equídeos, né? Equídeos, exatamente. Então, que viraram pets. Então, vamos lá. Pensando em pets não convencionais. Convencional, cão, gato, né? Doméstico, cão, gato, bovino e equino. Os não convencionais, hoje, então, as pessoas na consciência, né? De ter algo diferente, algo exótico, né? A gente está tendo... Nós temos hoje uma vivência muito diferente, né? Ter-se algo diferente em sua residência, em suas casas, e o que veio para adentrar as famílias são os pets não convencionais. Desde aves, répteis, mamíferos, e dentro de cada categoria, ela abrange muitas espécies. Né? A espécie de répteis, nós temos muitas serpentes, né? Nós temos bastante serpentes e lagartos como pets não convencionais, pela facilidade de manejo, né? Lógico que são animais que não interagem tanto, né? Que são animais com metabolismo baixo, mas a exuberância de ter um animal dentro de um terrário, uma ambientação muito bem executada, assim como a parte dos peixes e anfíbios também, dentro das casas das famílias como pets não convencionais. E para se ter um animal desse, que requer um bom manejo, e para isso os profissionais especializados na área, né, para instruir esses tutores na manutenção dos seus pets. E não são baratos, nem não de tê-los, nem de mantê-los. Exatamente. Quem pode ter um pet? Todo mundo pode, um pet não convencional. Né? São animais diferentes, são animais que, como as aves, que interagem bastante, os pequenos mamíferos, né? Hoje a categoria de lagomorfos e pequenos roedores, né? Os peixes interagem. Os peixes também interagem. Quem falar que peixe não interage, eu sou prova viva de que eu tenho um aquário, meu peixe interage com as sementes ambientais que eu coloco dentro do aquário. Ele interage comigo. Eu precisei gravar para mostrar para a galera de sala de aula que o bicho interage. Interage sim. Né?
Então, dentro dessa categoria, quem pode ter? Todos, desde que olham primeiramente, antes de comprar um animal, saber quem é o bicho, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que estar grávida ou grávido desse animal. Desse animal, exatamente. Você tem que preparar uma gestação, porque você tem que se preparar, tanto economicamente como ambiência para ele. Quem é o animal? O que ele exige da questão de ambientação? Porque não adianta eu ter uma serpente exuberante e ter um ambiente irregular, né? A gente tem que pensar hoje na questão de saúde e bem-estar, né? Em primeiro lugar. Então, quem é o animal? O que ele vai exigir na questão de espaço? Eu tenho condição financeira de fazer a manutenção da ambiência desse bicho, né? Porque um animal a gente tem que proporcionar dentro de um ambiente o mais próximo do natural possível. Alimentá-lo conforme a sua Exatamente, biologia. conforme as características biológicas, né, desse animal. E para isso são gastos, né? Que não são baratos. Répteis, né? A gente tem que ter um biotério. São animais que a cadeia alimentar ali... Biotério, ficou complicado, hein, doutora? Né? O que é um biotério? Um biotério, eu tenho que ter as matrizes reprodutores ali para ter os ratinhos, que serão fonte do alimento doutora, desse mas animal. Isso é um horror. Vai ter que criar barata também? Barata também, grilo. Nossa, né? Mas aí é complicado. Como que eu vou criar grilo, baratas e ratos dentro do meu apartamento? Em caixas... Fechadas hermeticamente, porque se eles escapam. O grilo, tudo bem, ele é do bem, mas como ficam as baratas e os As baratas ratos? de Madagascar, que são aquelas baratas maiores, não a convencional mas elas doméstica. As baratas de Madagascar, exóticas. Já a pessoa, elas entram... Aí vai buscar um médico veterinário especializado para fazer a orientação de manejo. Não, mas está ficando muito mais cara essa minha brincadeira de ter ali um pet exótico. Posso comprar de um fornecedor os animais de biotério? Ideia. Pode. Porque então, eu não quero ficar... Hoje já tem empresas que E se eu comprar vendem. dessecado? Comprar o tenébrio, comprar o grilo. A tenébrio eu gosto de criar, porque eu ponho no amendoim, faço um buraquinho ali no pão, na banana. Eu faço um buraquinho ali naquela... no vidro, né? Na tampa, faço os buraquinhos, aí fico criando. Coloca lá na serragem ou na ração mesmo, né? Coloca Essa ração. não tem nojo daqueles bichinhos. Não tem. É fonte de proteína. Tem pessoas até que tem comem. gente que come. Né? Hoje, é os a tenébrios, proteína do futuro. Exatamente. E a fibra, né? Do grilo, da barata, é feito farinha. Lá fora já é muito rico a questão da venda desses biotérios para fabricação de farinha. Para o ser humano, Pro ser né? humano. Vamos falar aqui que a gente já deu um outro salto. Que tá vendo como vai puxando? né? Então a gente pulou aí para outra esfera de assunto. Tenho condição de gastar para manutenção? Cara, minha brincadeira de criar. E uma ave? Nós estamos falando de répteis. E uma ave? Agora, hein? E agora? Mas aves é uma classe enorme. Mais de 11 mil espécies, né? De aves diferentes. Doutora. Mas... E para você criar, você tem que ter uma liberação também. Exato. Sim, então vamos lá. Voltando à pergunta. Exótico é nacional. Quero ter um bicho diferente. Tenho essa condição da manutenção do ambiente, da manutenção da alimentação. Então já tem metade da gestação aí, né? Já está gestando o animalzinho. Vamos comprar aonde? Né? Criadouros comerciais legalizados. Né? Então, é um animal caro? Vai se tornar um animal caro, porque um criadouro comercial legalizado, ele tem uma demanda para ter um produto final bacana, né? De qualidade. Tem médicos veterinários nessas empresas, tem os funcionários, tem a manutenção da saúde desses animais desde o nascimento. Mas eu ganhei um pintinho na Páscoa, branquinho assim, e resolvi criar, né? Dei para as crianças, resolvi criar. Aí virou um galo, e eu dou o resto de comida. Não pode. E deu tudo certo, mas agora tá ficando doente, doutora. Então, vamos convidá-lo, né? Convidá-la a fazer uma visita no médico veterinário especializado para fazer ajuste de manejo.
né? A gente precisa conhecer isso. Depois a gente vai falar dos homeopáticos nisso tudo. Exato. Eu uso. Então, Que mulher inteligente. tá vendo? Já de longa Que responde data. muito bem. Mas É. vamos continuar aí com o manejo. Questão de manejo. Tutores, a gente precisa estudar o ambiente familiar. Então, além de médicos Não esganar veterinários, o pintinho, né? nós temos que ser psicólogos também. Tem que Eu fiz tentar. psicologia junguiana para entender. Porque o tutor ele nunca fala a verdade pra gente sobre a manutenção do seu bicho em casa. Sempre. Né? Sempre tem alguma coisinha assim que a gente tem que usar a psicologia para, né, extrair o máximo possível ali daquele histórico para poder ajudar aquele paciente. Na homeopatia, né? a gente diz que a gente vai conhecer mesmo o paciente na 4ª consulta. E a nossa consulta, no mínimo, 1 hora. É 1 hora. Quer dizer, depois de 4 horas é que a gente vai conhecê-los. Porque a gente conhece o nosso paciente através do prisma Exato. do nosso tutor. Exatamente. Né? Como que tá o manejo higiênico sanitário? Né? Geralmente assim, vai tutor para mim, ou eu sou convidada a fazer uma consultoria numa propriedade, eu falo até para os meus alunos. Marcou 3h30, vai 2 horas, 2h10, 2h15, porque não dá tempo de ficar tudo limpo, tudo um brinco. Então é ali que você precisa, né? É o que minha mãe dava esse conselho. A gente Para precisa... propriedade agrícola, não tenha dia, hora, não Exato. marque para ir. Vá, apareça. Porque eu preciso ver as fezes no chão, ou no fundo de gaiola, ou dentro do recinto. As fezes é um parâmetro, né? A gente Fala saber. muito. Fala muito numa consulta, né? No atendimento clínico. O tutor vem para mim, eu falo, não precisa limpar a gaiola, porque às vezes eles ficam com vergonha, deixam um brinco, né? Para falar que tá tudo muito bonitinho e é todo dia assim, a gente sabe que não é, né? E eu falo, não, traz do jeito que tá, coloca a capa na gaiola, traz no período, né? Vamos marcar um horário no período mais tranquilo. Então, assim, esse é o conselho que eu dou, vai atender, não vamos marcar horário. Apareça. E a questão da compra, né? A comercialização. É comprar de criador comercial legal, né? A gente sabe que isso é um produto de qualidade, né? Que é o animal, que vai ser o teu pet, né? Dependendo do espécie. Não é tráfico, né? Exato. Então, é mais caro devido à demanda, né? Que uma empresa tem também para manter esses animais para venda, né? E no mercado paralelo, claro que é mais barato, mas os tutores... E a legalização, porque estão muito sujeitos caro. a terem né, algumas A licença. penalidades. E é muito IBAMA, triste, CETESB. e é muito Exatamente. triste a forma legal, o jeito que esse animal É retirado da é natureza. retirado né? na natureza e chega até o tutor que acaba comprando. Um psitacídio, né, no caso o papagaio, né, ou o arara, eles acabam abatendo os pais para pegar filhote nos ninhos, para trazer, né? Então é uma cadeia. A pessoa que é Crime. contratada para fazer esse tipo de serviço, né? Então a gente não, né? Quem compra está querendo ou não alimentando, né, o tráfico. Um crime cruel. As crime pessoas cruel. Quais, fingem que assim, não vê. as espécies, né, desses pets não convencionais mais populares, assim? Em residências, né, os pets não convencionais domiciliados, que a gente atende bastante em clínica, hospital, são lagomorfos, os miomorfos, que são os ratos, né, aqueles twisters, que são os ratos maiores, os ratazanos. Né, então tem malhadinho, cinza, branquinho, o rato pelado, que é o Wister, né? Porquinho da Índia, gerbil, os hamster, né? Então é o que mais vem. Hamster é bem econômico, né? E você acha que as pessoas acabam adquirindo esses pets pela facilidade de manejo, espaço na casa? São animais, assim, que às vezes as Ou pessoas... é o gosto mesmo? É o gosto, é peculiar. O público gosta desse tipo de Eu pet. É peculiar. Eu tenho tutores que gostam só de aves. Né? Tem recinto só com diversidades de aves, desde calopsitas, aves canoras,
As galinhas ornamentais, ave exótica. Agora, né? tem gente que gosta de vários tipos. Eu tenho uma cliente ela tem felinos, ela tem Felinos domésticos. Ou felino doméstico, Aham, felino doméstico, gatos. aham. Ela tem chinchila, galo. Aí apareceu um pombo machucado criando o pombo. Aí eu tô tentando lembrar o que mais tem por lá. Acho que são esses. Então, é eclética, né? Gosta de animais. Gosta dos animais em geral. Então, salta de uma espécie para outra, de uma classe para outra, né? E aí cabe a nossa orientação também dentro dessas... A convivência entre eles, fazer eles se dão bem. a socialização, né? Explicar manejo alimentar, porque cada ave tem seu hábito e a sua necessidade de, por exemplo, uma ave, ela tem que se alimentar primeiro. Como a doutora comentou, a tutora dela tem vários espécimes. Mas quem vai comer primeiro? A ave, ela não pode ficar em jejum mais de 8 horas. Quer dizer, muito tempo sem comer, né? Então, ela dorme cedo e ela acorda Quando o sol de manhã, nasce. acorda muito cedo. Então, ficar muito tempo em jejum para esse animal, a glicose vai lá embaixo. Tem problemas. Então, dentro de um mix, assim, que tem várias, né, espécies juntos, eu brinco, tem que comer primeiro que o mamífero. Então, acorda, vai alimentar primeiro a tua ave, depois você toma café. Sim, prioridades, né? Né? Eu costumo falar isso. Se tem serpente, o réptil já tem um metabolismo baixo, é o animal que vai comer por último. Então, Se ali come, dá para né? esperar. Se tiver muito frio. Baixo metabolismo, ele não tem interesse. Jabuti ainda é mais interessado até no frio, mas diminui a alimentação. Tive muitos. Daquele tempo que podia. Eu tive né? também, lá meados de 83. Por aí. Eu tinha um viveiro em casa. Não chegou a isso, mas meu pai, ele gostava e tinha algumas coisas no quintal. Eu nasci Minha no mãe sítio. esperneava, né? Eu nasci no sítio, na época não existia Ibama ainda, acho que era Chico Mendes. Então tinha viveiro, tinha aves, tinha jabuti, aquela crença de jabuti, que até hoje eu explico, falo, gente, não existe isso. E jabuti, comprar jabuti, tartaruga, né? Eles generalizam tartaruga, colocar embaixo da cama. Da bronquite? Pra bronquite, fazer simpatia. Não, Já ouviu falar, não, doutora? Nunca ouvi falar isso aí. Em casa não tinha essas coisas, não, porque também ninguém tinha bronquite. Todo mundo era super saudável. Já atendi vários tutores que animais. compram jabutizinho, tigre d'água, coloca embaixo da cama do filho. Para cura de asma, bronquite. Coisas a gente do tem que Brasil. trabalhar muito, né, com o tutor. Nossa. Mas Fato não se comunica. O meu chamado foi ali, né? Eu nasci em sítio, tive essa vivência, essa proximidade, tomei gosto, fui. Isso é diferente. Eu sou eclética, eu gosto de todas as gosto. espécies, não tenho problema com nenhuma espécie, desde o suíno, os mamíferos. Eu cliniquei, né? Eu tive clínica aqui. Então, fiquei 10 ou 12 anos com clínica, atendendo cão, gato, bovino. Às vezes vinha alguma coisa de bovino. E começou a vir muito a parte dos silvestres, na época, em 2004. Eu falei, opa, preciso fazer, né, um levantamento aqui, ver quem atende, quem não atende, porque eu acho que está na hora de eu caminhar por esse mercado. Caminhar por esse mercado, que é algo que eu gosto, sempre gostei. Em casa só deu estresse quando eu surgi com um jacarezinho, aí deu problema. Conte-nos. Não, ele era pequenininho, tinha acho que um pouco mais que um palmo, talvez 30 centímetros. E aí ele assoprava muito, chegava perto, assoprava. E aí eu achei na faculdade, eu já estava na minha primeira faculdade de biologia. Uhum. Ele veio para casa e minha mãe estressou. Aí ficou aquilo, ele ou eu, né? Daí eu passei por isso. Ficar dentro de Dessa casa. vez, você passou também? Dessa vez você foi longe demais. Não, em casa a gente sempre foi proibido de pegar animais na rua e ficar levando para dentro de casa, porque realmente era Todo o mundo quintal, gostava. era limitado, E aí realmente estressou, então
Eu levei naquela época podia, foi para o colégio agrícola, né? Mas também não tinha essa questão de IBAMA, tudo. A gente estava na Uhum. década de 70 nessa época, que era o tempo O da minha IBAMA acho primeira que veio em faculdade. 86. Então, e aí também, depois eu só faculdade, entrei em seguida na veterinária, fui embora de Prudente, né? Mas Então, mas é por aí a coisa. Em casa teve Jaguatirica, esse aí foi meu pai, né? Saguizinho. Mas assim, ficava pouco tempo e já tinha um destino. aham. Meu pai criou pombos, e, enfim. Teve lá codornas, teve lá uma porção de coisas. É E era muito bacana. bom. É bacana. Magnífico! Eu tô meio deslocada aqui, que eu sou urbanoide. Magnífico! Magnífico! Bom demais. Mas eu também tive minha fase de zoológico, né? A gente estava conversando Sim. agora há pouco. Então eu ficava com a minha clínica, tinha terminado uma especialização em clínica e cirurgia. Falei, eu vou partir já, né, para fazer minha especialização em selvagens, clínica e cirurgia de animais selvagens exóticos. Então ia direto a Campinas, Itatiba. Então eu ficava 3 dias lá, voltava. E com o zoológico. E clinicando, fazendo as especializações e com o zoológico. Então, assim, no zoológico também tive o prazer de trabalhar com animais de vida livre, animais de cativeiro, né, da visitação do público. E vinham também animais pelo órgão fiscalizador, animais machucados, né, de apreensão, que a gente tinha que dar esse suporte. Eu lembro de um tamanduá. Então, eu fiz até banco com esse tamanduá dentro de uma mochila, porque ele era filhotinho e tinha que mamar a cada 2 horas. Você tinha que dormir com ele, Tinha que levar. literalmente. Ele ficava agarrado num bichinho. Então, assim, às vezes, final de semana, fazer a manutenção do animal, né? Então, é engraçado Bom, ele lembrar dessas passava histórias. na porta giratória porque ele não tinha metal, né? Já fiz banco, você acredita? Tamanduá na mochila. Acredito. Mãe canguru. Uhum. E hoje, e com serpente também, né? Minha mãe tem pavor de serpente. Mas é só um bichinho, compridinho. Então, ela nem sonha. Ela ouvir isso aqui, acho que ela já vai Acho que dá na hora, já tem um É. amadurecimento Quantas mental. vezes eu levei serpente para fazer tratamento e ficar ela em casa? não sabia. Não sabe até hoje. Vamos contar. A gente passa o link Caiu pra na ela. rede. Caiu na rede. É público, mas agora ela pode saber. Mas Agora você cresceu. agora eu cresci. Agora já é gente grande. Sim, agora, né, a gente trabalha faz o que gosta, né? Com amor, com respeito, com ética, né? Não que não tivesse, claro. A ética sempre Não, mas em até primeiro hoje lugar. precisa, esses né? animais. Sempre, sempre, sempre. Precisa de atendimento 24 horas, mas tem um Precisam. monte de alunos que se oferecem para ser mães e pais Exatamente. 24 horas, fazem o tratamento. Então você pode compartilhar esses atendimentos. Então Com não vai certeza. mais para casa. São necessários esses tratamentos, sim. São muito necessários. Não, a gente tá chorando de rir aqui de tão engraçado, né? Mas a gente pula miudinho. Pula. Existe alguma especialização no Conselho Federal relacionada a essa área? Como a homeopatia, que foi inclusive a primeira conselho eu especialização. não sei precisar. Eu acredito deve que ter. não. Mas Tipo um comitê? Não, nossa, que tem uma mesmo. especialização não, acho que não tem. Não tem. legalizada, não tem. Mas aí Especializações o são- médico veterinário que gosta dessa área. E na verdade, na minha época, quando eu fazia veterinária, era 1 ou 2 alunos que. Na minha Bom, também. na minha época nem existia esse termo. Não, Na não minha tinha, época também mas não tinha Mas tinha disciplina, mas alunos, né? Que eu tinha um aluno lá que tinha uma jiboia e tinha outro que ia para esse lado dos não convencionais. Eu não sei agora, aumentou o número de alunos aumentou. que se interessam? Sim. Né, na minha época não tinha disciplina. Né? Hoje já tem dentro. Onde eu estou, ela entrou em 2014, 2015. Então a gente trabalha tentando engajar esses alunos, né?
E hoje, se um médico veterinário formado quiser fazer uma especialização, Dentro da universidade, eu trabalho muito com liga de estudo. Além da sala de aula, eu tenho um grupo de estudo à parte. A gente busca reportagens, né? Pesquisas científicas, a gente discute, não coisas de sala de aula, mas coisas acadêmicas e vivências de fato que a gente vê na televisão, né? E algumas experiências de outros colegas também. A gente discute entre nós ali naquele grupinho fechado. E o aluno já tem em instituições o aprimoramento, né, a residência. E aquele que quer se destacar mesmo na área vai fazer residência, tem várias especializações e aperfeiçoamentos na área. Áreas específicas, por exemplo, tem muito lagomorfo, os pequenos roedores, a parte de odontologia. Né? É importante a questão da boca. É porque se não comeu, morreu. Exatamente. E são animais que têm crescimento contínuo dentário, né? Incisivos e molares. E que às vezes o próprio tutor nem sabe Não disso. sabe. Por isso a importância do médico veterinário. Exatamente. E tem-se a odontologia específica já para esses animais. Até morcego meu pai trazia para casa. Hã? Até morcego meu pai Sim. trazia para casa. Mas não era o carnívoro, não era Os insetívoros, herbívoros, os herbívoros. É. Então, nossa, a gente Lagartixa. cuida de morcego também. Lagartixa, nós temos hoje como pet não convencional o leopard gecko, ou gecko leopard, que é a lagartixa americana. Não sei se vocês já viram, que é uma grandona, toda Não. colorida. Quem olha assim, parece que ela tá sempre sorrindo. E ela faz assim com a mão. Dá Nossa, tchau. dá Uma tchauzinho. miss. E essas cores aí não são problemáticas quando se toca? Não. Como aquelas pererecas Não, as cores da escuras que Amazônia, são venenosas. Não. Elas são problemáticas não no tóxicas? sentido. Não são tóxicas. São problemáticas, não é questão de ser problemáticas, né? Conforme a coloração, um animal ele se torna mais caro. Né? Sim, claro. É Geneticamente como falando. os peixes ornamentais. Exato. Mas temos esse tipo de animal aqui também. Agora, o animal mais exótico que eu atendi foi década de... Era final de 80. Me trouxeram um leãozinho, ele era pequenininho. O rapaz criava dentro do apartamento. Ele estava cheio de berne. E aí pediu para eu retirar os bernes. Claro que eu tive que sedá-lo. Ao sedar, esse animal urrava. Mas urrava. Aí tirei todos os bernes e eu disse, olha, ele cresce. Ele não é um pet, você vai dar um destino para ele. Vê o que você está fazendo. Exato. Orientei, nunca mais eu soube. Mas eu acredito que ele me escutou. Porque realmente ele disse que estava tendo conflito dentro do condomínio. Nossa, imagina. Porque realmente... Não, né? É difícil, né? Ter um animal desse porte dentro de um condomínio, né? Precisa-se todo de uma estrutura. Claro que hoje tem pessoas que têm esse tipo de animal. É legalizado, mas você tem que né? ter a jaula. A jaula, grade maciça, saber manusear. A licença. É um animal etc. adulto, né? No cálculo de literaturas, ele vai comer 7 quilos de carne dia. Você tem que ter muito dinheiro. Né? Então tem que ter um cálculo ali. Lógico que não vai dar 7 quilos de carne. E tem que ter um pouco de víscera também. Exato. Né? Fazer suplementações, né? Falando em suplementação, falou de leão, eu lembrei de um felino que eu atendi. Era um gato do mato pequeno. Veio pelo órgão fiscalizador, mas o animal já estava condenado. A pessoa retirou do ambiente natural para criá-lo como um gato. Então, assim, foi denunciado na época, isso em meados de 2007. Eu tenho imagens que eu uso como material didático, né? E esse animal estava dentro de um banheiro, piso frio, tomando leite. Ai, que loucura. Só leite. Só leite e Então, ração. Sem a luz solar direta, né? A questão é um animal em crescimento que necessita de luz solar. Ah, ele era um filhote? É um filhote. Né? Aporte de cálcio. Ele estava, assim, com hiperparatiroidismo nutricional secundário muito evidente.
né? Tudo aquilo que a gente Tava vê tudo torto. em literatura, né, dos sinais clínicos do hiperparatiroidismo nutricional, Então era classe. né, muito clássico. Então, assim, fratura em galho verde, lordose, escoliose, Nossa, cifose, tudo que a gente vê em anemia, livros estava ali ao tudo. vivo. Que judiação. Presenciei toda a categoria de sinais clínicos ali naquele Tristeza. animal. Ficou, quando ele chegou, Verme essa pessoa. realmente não tinha o que fazer, né? A gente só estava esperando o posicionamento do órgão fiscalizador para a gente entrar, infelizmente, com a eutanásia. E depois até embalsamá-lo para a gente Exato. ter ali ao vivo. Né? Mas era muito bebezinho, uma judiação. Então, assim, tem que orientar, né? Eu gosto muito de trabalhar também com a educação ambiental. Eu tenho um grupo, né, de Isso é alunos fundamental. que participa comigo. Nós vamos Que é o preventivo, em bairros, em escolas, né, de bairros, desde escola particular a escolas de bairros, que eu acho que a gente precisa falar a mesma linguagem, né? Explicar o meio ambiente, falar sobre os espécimes, falar sobre o manejo, falar sobre o profissional médico veterinário. Cada vez mais nós estamos Né? invadindo a mata e cada vez Exato. mais a mata Os nos animais traz isso. estão vindo a... Não, e o sequestro, que são as patologias que estão vindo. Exato. Eu recebo todos os dias uns informes e cada vez mais patologias vindo. Quando teve a Covid, eu fiz uma palestra e eu disse, vai ver muita coisa nessa Bem categoria. bomba. É. Sequestro, que a gente invade a mata e aí vem o sequestro, e estava ali na mata, vem dos animais, os animais ser humano. E acabam se, assim, Tá vulgarmente pesado. falando, alastrando, né? O ser humano não está preparado para exato. receber essas Exatamente. Agora a informações. homeopatia ajuda, hein? Ajuda. E como medicar? Como aplicar uma injeção de 8 em 8 horas ou abrir essas boquinhas com aquelas... A maior dificuldade é abrir boca desses animais. Não, você tem, nos felinos, você tem as 4 patas e aquela boca cheia de dentes. E jabuti, né? que não abre a boca por nada. É um Como animal você vai super medicar? dócil, mas não abre a boca. E o Não abre mesmo. Não abre boca. E medicamento Ele pra abre se ele eles... quer, quando ele vai quando ele tem aprender o aquele alimento. atrativo, né? Do cheiro, do paladar. Mas para medicar é difícil. Para vermifugar jabuti é tudo via oral. Mas imagina, entregar um medicamento, a receita, na mão do tutor. Né? Ó, desse medicamento tanto e tanto tempo. E O tutor aí, volta bravo comigo. você vai dar algo inexequível. Exatamente. Ainda bem que existem os homeopáticos. Então é melhor prevenir, trabalhar com os Exatamente. preventivos, é o que eu sempre falo, a remediar. Então existem várias saídas ali pra gente, né? Porque eles E são a homeopatia é uma delas. susceptível a tudo e cada vez mais. Exato. Aves mesmo, eu passo muito a homeopatia, né? Porque a ave tá na nossa clínica com frequência. Então, vai trazer... Começa a homeopatia lá atrás. Sim, claro. Né? Para fazer esse transporte, já vai gerar um transporte na hora de fazer a contenção, ir para a gaiola, ir para um ambiente diferente. Controlar o estresse. Né? Controlar o estresse. Então, Às vezes eu os trato assim, logo quando são apreendidos ou quando eles acontece algum acidente, como o atleta que tem uma sobrecarga. Então se debate aqueles traumas, que às vezes é minimamente, né? Então a gente tem que ter esse olhar também. Exato. Né? O fato de se debater. E dentro da residência, principalmente quem tem esses animais, que o metabolismo é diferente de um cão e de um gato, né? Qualquer mudança na rotina desses animais, mudou um móvel de lugar, tirou daquela visão dele ali que tem o recinto, ele já é um agente estressor. Também. Já gera um estresse e o tutor não percebe. Então, a gente tem que conversar muito com o tutor. Às vezes vai animal com uma simples mudança de comportamento, ou começa a se balançar,
ou defecar demais, claro que eu tenho que investigar, né, problema parasita, Arrancar penas. vai fazer o arrancamento de pena porque mudou o móvel, ou mudou a cor, o potinho do lugar da grade, ou mudou o produto de higienização, ou mudou funcionário. O tutor já fala, não Mudou não alimento. mudou Não aconteceu nada. nada, marca. né? Porque é normal Tá tudo para a normal. família ali, né? Ele mesmo não sabe. Exatamente. Férias, entra molecada dentro de casa e sai molecada dentro de casa. Exatamente. Ou a molecada vai embora, viaja. Fica aquele Ansiedade da silêncio. separação. Né? Esses animais Às sofrem vezes vai muito. uma pessoa diferente para tratar. O cheiro, eu costumo, quando eu vou ensinar a prática, né, vamos fazer prática, não vão com hidratante, com perfume, nem com desodorante sem cheiro, a gente percebe. Ai, o povo gosta disso, super perfumado, É. né? Em zoológico mesmo, eu fazia sempre reuniões com os tratadores, né? Sempre tem que ter esse cuidado também com os tratadores. Na época eu não usava-se muito celular lá atrás, né? Em 2000 e alguma coisa. Mas vamos evitar perfume, esmalte. Eu era meio chata. Como se trabalha em Mas, hospitais, exatamente, dentro de laboratórios. Tem as... O esmalte, se for usar uma cor clara, Clara, nada de perfumes, porque rosto qualquer mudança, lavado. ou o animal vem e rói, já pode intoxicar, né? Mas qualquer mudança ali no corpo do tratador, esses animais sentem também. São espécies muito suscetíveis ao estresse. Exato. Muito sensíveis a essa mudança. Então, a homeopatia ajuda. Como? Eu aprendi isso clinicando, lá em 2003. Como ajuda? Sempre coloquei no meu protocolo preventivo. Suplementação E os dentro homeopáticos. e homeopatia. Maravilha. E o teco, doutora? O teco, o que acontece? Essa minha cliente, ela gosta muito dos cães, né? E, de repente, apareceu também uma ave, mas, de repente, apareceu o teco, porque a filha quis o teco, Teco é um que é um hamster hamster chinês. A gente Gente, vai pôr a fotinho dele aqui. ele não é no 550, não, é no 1100, que é ligado na tomada. Que é da natureza deles, Sim. né? O hamster chinês, agitado, agitado, agitado. E houve um incidente nessa agitação. Ele, nesse pula para cá, pula para lá, é um atleta, mas aí acontece com vários deles, né? Eles pulam mesmo, tem que tomar um cuidado. Ele teve uma lesão ocular. Quando ela me trouxe, é que não deu para fotografar direito, né? Ela que tentou fazer as fotos são de 2018, não tem o celular que a gente tem hoje, né? E aí o olho estava com... Ele salta, né? O olho. prolapsado. Uhum. É que eu não queria usar a palavra prolapsado, porque tinha, assim, uma estrutura cobrindo o olho e parecia prolapsado. E ali a gente via que tinha pus, secreções, estava tudo grudado ali. Contaminou, né? Completamente. Uhum. Aí, ela me procurou junto com a filha. Tem jeito? Vai ficar cego? Olha, nós vamos tratar. E quem vai pegar esse hamster e dar medicamento 3, 4 vezes por dia? Vai aplicar injeçãozinha? Quem pega? Primeiro que nem pega, né? Aí no alimento, na água, homeopatizamos. Uhum. E o que aconteceu? Em 5 dias, primeiro aquilo foi melhorando, voltando para a cavidade, caiu tudo aquilo, porque nem tinha como pegá-lo para dar uma limpada, nada, né? E caiu tudo, caiu inclusive os pelos ao redor do olho periocular. O olhinho estava ali perfeito. E estava lá o teco. E ele não parou de pular, de correr. A estrutura em si não foi lesionada, né? Nada. Eles tendem a ficar estressados ou muito agitados, ou tentar fugir de gaiola, e eles fazem isso mesmo, da parte ocular.
Ela salta. Foi um olho só, não lembro, É. foi o direito ou o esquerdo, mas dá para ver pela foto. Aí, depois o pelinho cresceu e pronto, teco Vida que segue. se do resolveu, né? Se resolveu, ficou ótimo, maravilhoso, teve sua vidinha. E também chinchilas, né? Chinchila é um problema por causa da temperatura, porque com temperatura. aquele casaco de pele, Um folículo que acomoda mais de 60 pelos Então. da chinchila. Então, assim, ela é não para pode molhar viver. de forma alguma. Tanto é que tem já o pó de mármore, né, para fazer a pra isso. higienização. E ar-condicionado. Quer ter chinchila? Então, mas as pessoas não têm o ar-condicionado, vivem na temperatura ambiente. É uma judiação. Imagina o estresse térmico que esse animal sofre constantemente. Eu já atendi várias que tiveram morte súbita pelo calor. Pelo calor. Então, depois o cliente me relata, porque não dá nem tempo de ver, de atender. Quer dizer, assim, perdi o paciente por causa disso. E também, aí, no final da vida, quando já está bem velhinha essa chinchila, elas acabam tendo problema de infecção urinária recorrente. A gente consegue coletar a urina, né? Faz os exames, tudo, a gente trata, né? Mas sempre homeopatizado, ou no alimento. Na água. Na água também, porque elas bebem um pouquinho de água, né? São animais do deserto, mas bebem água. Não é bem assim. Então, quer dizer, se não tivesse homeopatia, eu não sei como que eu viveria. E a homeopatia, né, cuidando dessa parte imunológica, né, fisiológica, questão de manutenção do estresse, eu acho que é fundamental, né? Bom, e as surpresas? Sim, claro. Pele, pelo. Por isso que eles conseguem viver uma vida longeva, né, ficarem assim bem velhinhos, essas espécies, por causa realmente da homeopatia, né? E é muito bom, nossa, é outra vida. Então, e as surpresas? Por exemplo, um pombo acidentado foi resgatado, não teria condições de voltar a voar, porque a asa quebrada e tal. Foi resgatado, foi criado, tal, tá lá o Francisco, de repente, Francisco bota um ovo. Uma pomba, não era um pombo. Aí virou Francisca. Então tem muita surpresa também. Periquito, que põe nome de macho, aí de repente tem que botar o nome de fêmea, porque aparece um ovo na gaiola. Exato. Então tem a surpresa. Você também deve ter passado por muitas, né, que o cliente conta. Eu cheguei a atender um casal, alguns anos atrás, veio de, né, uma orientação para fazer ultrassom. Estava prenha, um coelhinho. Aí vou fazer a avaliação clínica, olhei e falei, olha, a boa ou a má notícia? Ai, doutora, casalzinho já abraçadinho, né? Falei, calma, tá tudo bem. Ela não tá prenha, são gases, possivelmente, vamos fazer sim um raio-x, ultrassom para ver, né? Mas é um macho. Né? O testículo tava ali. Ai, dava para ver, não tinha a mínima noção de olhar os órgãos sexuais. Então, assim, tem que fazer, vai atender um paciente, característica sexual do animal, primeira coisa. Vamos identificar o bicho, né? O espécime em primeiro lugar, depois saber se é macho ou fêmea, depois começar a parte semiológica, né? Avaliação clínica. A alimentação também estava errada. Com certeza, a maioria deles estão, né? A gente precisa fazer ajuste. E outro engraçado também, de macho e fêmea, foi jabuti. Chegou um jabuti, veio de outra cidade, né? E como que era o nome dela? Joana, a jabuti. A jabuti. Joana, a hora que eu coloquei ela em cima de um pote, né? Eu falei, qual a queixa, né? Ela, tá saindo esse negócio estranho, a gente encontrou, tá machucado. E olha, ela está com prolapso. Ela é ele, tá com prolapso peniano. Expôs o órgão, não conseguiu recolher, né, ficou muito tempo exposto, estava com necrose, fui explicar, tive que debridar, né?
reacomodar o órgão dentro da cavidade. Então, assim, essas coisas básicas, né? Eu aqui estou pensando no as coisas- medicamento que a gente tem que repertorizar. Tá aí. vendo? É. As coisas básicas que já tem que sair de dentro de uma sala de aula já. Ou quer atender, vamos pegar, tem tanto aperfeiçoamento rápido, né? Para fazer, tem algumas instituições que oferecem, né, esse tipo de aperfeiçoamento, a pós-graduação, né, a especialização. É preciso sugerir no Conselho de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo a comissão. A comissão. Não tem a comissão dos animais ou selvagens ou silvestres. Tem algumas comissões, mas não fazem parte do conselho, né? Precisa montar essa comissão. É só sugerir para o nosso presidente, né? São e aí, olha, as associações à parte. Não, mas tem que sugerir dentro do conselho. Aí a nossa presidente aqui, ó. Nossa, cara lisonjeada. Sugere lá, por favor. Mas tem casos interessantes. Já tem de anta, onça parda, também vindo de órgão fiscalizador por queimada, né, queimada irregular. Javali, já fiz uma exodontia num javali em propriedade, né? Um javali enorme, tipo, fazer a extração da presa, né, Aí não é brincadeira não, hein? Vamos respeitar. Mas, nossa, adoro. Fazer atendimento de campo, né, de animal de vida livre, entre aspas, assim, animal de campo é muito gostoso, são novidades. Já fiz resgate de fauna, né, empresas que nos contratam, né, equipes de biólogos e médico veterinário, para ampliar, né, a empresa, e tem que ter essa equipe para movimentar aqueles animais na área que foi autorizado eles mexerem, né, então, para implantar, aumentar ali a demanda do local. Então, trabalhar a campo também com resgate é muito gostoso. Isso é maravilhoso. É cansativo. Nossa, tem que ter cansativo. Muita força física, resistência física e força também. E não tem horário, né? Tem momento que você está trabalhando com resgate de mamífero. Equilíbrio mental. Né? Mas, de repente, você já está na água fazendo captura de réptil ou de, sei lá, de serpente. E cada animal exige depois técnica. E para serem liberados dentro de uma reserva, você tem que colocá-los num período para baixar, né? Entrar na homeostasia de novo, baixar temperatura, aquela adrenalina toda. Para você soltar o animal em segurança, respeitando o comportamento natural dele, se hábito noturno, diurno, crepuscular. Quer dizer, você não dorme, Não dorme. Porque um é diurno, outro é noturno, outro é horário, não sei o quê, e tem todo aquele trabalho, e aí eles não querem saber se você descansou ou não, se você comeu ou não. Não, tem que respeitar o horário deles. Né? Eles que precisam ser alimentados. A contenção no ambiente florestal lá, faz toda a biometria, marcação do animal, identificação, porque tudo isso vai para um órgão fiscalizador, né? A gente encaminha todo esse relatório, não é simplesmente tirar o bicho de um lugar e colocar em outro. Fotografa, marca, coloca as marcações, trabalha com câmera fotográfica, as câmeras trap, né? Aquelas que a gente deixa instalado para ver a movimentação dos animais na natureza. Aquilo é tão bonito. Então, a gente colhe toda essa informação para ir colhendo e colocando em relatório final. E escuta, e os endectos, principalmente os endoparasitoses, vocês têm exames de fezes, digamos, Sim. Antes e depois das espécies? Sim. Interessante. Na minha rotina, tanto clínica como livre, né, a gente sempre faz. Mas na rotina clínica, principalmente. Colhe as fezes antes. Colho, ela entra no meu protocolo. E aí depois colhe para comprovar o efeito dos homeopáticos. Exatamente. Interessante, né? Precisamos. Vamos fazer. E agora continuar esse assunto. Tem para peixe, né? Então, peixe. Isso me interessa também, porque eu estou engajando na parte dos peixes. Estou trabalhando na parte que a doutora voltasse para a gente fazer um podcast sobre peixes, né, Só os peixes já dá uma conversa inteira. Podemos marcar só de peixes ornamentais.
Por quê? Então podemos já marcar, mas só vamos fazer aqui uma introdução. Porque os peixes, as pessoas compram um peixe que custa mais caro que uma vaca de leite, Exato. ou o preço de uma vaca de leite, coloca lá no aquário, o animalzinho, o peixe, se esconde atrás das pedras, morre de estresse e verminose e você perde teu peixe. E aí? Os homeopáticos resolvem isso, tanto o estresse também. como a verminose. Fungo, não, também. tem aí. Toda a parte Uma imunológica lista, também. Porque a parte É. de fungo, né, o ictio, por Estresse. exemplo, é o que mais pega, né? Vulgarmente falando assim, é aquele véu que dá aquela coisinha branca em nós cima temos. das escamas do peixe. Sim. E a gente conhece bem, o pessoal procura a gente. Eu tenho cliente que tem carpas, né? Tem aquário, tanques, né, de carpas no jardim. E aí os cachorros e gatos convivem bem. Convive. Sabe que não pode se alimentar. E se quisesse, chegaria ali, já encheria. Mas vai tomar água ali? E aí, já dá umas mordidinhas básicas. Eu tenho né? o Oscar. O Oscar. Gato ou cachorro? Ah, não, é teu peixe. É um peixe Ah, teu carnívoro. peixe, porque o Oscar... É carnívoro? É carnívoro, o Oscar. Porque o Oscar é a calopsita de um familiar. Chama dele. Oscar. Oscar. Os nomes são os melhores, né? Mas Nossa. ele é uma figura, porque ele não pode se ver no espelho que ele se acha, né? Eu tinha o Kingio, né? A gente estava falando que o peixe Kingio. interage. Eu fazia o enriquecimento ambiental com o Kingio. Ele é muito territorialista. Então eu tinha o Kingio e o Acará no mesmo aquário. Kingio é bem popular, né? E ele não deixava os outros peixes, as outras espécies, passarem do limite da metade do aquário para o lado dele. Era só dele Só a dele. metade. Então eu comecei a colocar ração, eu falei, não, vocês não estão comendo. Aí eu comecei a perceber Observar. que eu estava colocando a alimentação do lado do Kingio. Você tinha que pôr dos dois lados. Dos dois lados. Só que no horário da alimentação eu trabalhava com eu tinha um colar de pedras coloridas, laranjadas. E aí eu limitei o espaço para ele interagir com o colar enquanto os outros comiam. Então ele interagia. E depois o pessoal fala que peixes não têm emoção. Tem muita emoção. Eu estudei muito sobre isso. Para poder entendê-los mesmo, aquilo que eu te disse, né? Eu tenho um curso de especialização em psicologia junguiana, para poder entender, Olha. né? O tutor, essa projeção sobre eles, e em todas as espécies, porque não é só realmente o cão e o gato. Sim. Né? Existem outras espécies também. Exatamente. E o peixe, ele sente muito. E ele transmite essa emoção. Basta conviver com o ser humano. Eu até escrevi um livro sobre essa projeção. Os sintomas mentais nos animais domésticos. Mas é uma visão homeopática. Sim, mas é interessante, né? E o peixe, ele sabe quem vai alimentar. Aquele tutor que, desde a primeira alimentação, que está ali no convívio, quando você troca, né, de algum familiar ali naquela residência para fazer alimentação, falando em emoção. Não é a mesma emoção que ele vem buscar o alimento em cima, na lâmina da água do aquário. Ou ele gosta muito. Exato. Porque quando eu me casei, ele gostou, o Zezinho gostou muito do meu marido. É peixe? Não sei, é o peixe. Não sei se ele era homem ou se era menino ou menina. Porque eu desconheço o sexo, entendeu? Então, mas agora ele já não existe mais, ele faleceu. Vivi poucos anos, isso aí foi há muito tempo atrás. Então, Aves que têm esse apego, né? No caso, principalmente os psitacídeos, que já são animais monogâmicos, né? Escolhem um parceiro na natureza e dentro da residência a mesma coisa. Ele escolhe um parceiro ali para parear, né? A gente fala vulgarmente parear, e ele não deixa ninguém se aproximar. Sim. Sofre da separação. Possessivos. Eu tenho uma bicada aqui de uma lembrança. De uma papagaia.
Era o tratador dela, ela não deixava ninguém mais se aproximar do tratador. Mas o homeopático Ajuda. ajuda porque assim, não que vá despersonalizá-la, Sim, porque esse é a forma de ser, né? Não vai despersonalizá-la, porque a forma de ser da temperamento espécie, dela. né? Então, mas só que o paviozinho, porque ela está vivendo, uhum, é uma outra espécie que ela está dominando, não é o companheiro mesmo da mesma espécie, né, com que ela cruza e tem a vida dela toda cruzando e reproduzindo. Então, é o tratador, né? Então, o que que acontece? A gente homeopatizando, o paviozinho dela está muito curto. Sempre digo isso. Aí a gente aumenta esse pavio, aí você vai poder se aproximar um pouco mais. exato. Então, ela pode chegar e encostar, mas não precisa arrancar um pedaço, É, mas de porque fato arranca essa um me pedaço. arrancou. Então, aí é Você uma imagina coisa. um bico projetado para quebrar coco na natureza, né? Então, então, eu sempre explico o poder da Da agressão de agressão do todas as animal. Exato. espécies. Não subestime o animal. Não Exato. desconsiderem esse poder de fogo, de Exatamente. tudo. Patas, garras, ahn, da- os dentes, né, das presas, Exato. porque Eu tratei de uma ararajuba. A ararajuba, ela tem esse problema realmente com o estresse. vai explicando para nós, Ararajuba, qual é. Ararajuba, vamos imaginar um papagaio, mas com as penas toda amarelada e as pontas, a marginal das penas verde. Só que ela é uma arara, Bem brasileira, né? bem Verde e brasileira, amarelo. verde e amarelo. Então eles têm esse problema com estresse, principalmente animal de cativeiro. E eu tive uma ave que ela se debicou inteira, fez arrancamento de pena, estava naquele limite para começar a se ferir, né, fazer o canibalismo. Só tinha pena na cabeça, onde ela não alcançava para pegar. Fiz todo tipo de enriquecimento ambiental necessário, social, cognitivo, alimentar, coletivo, Usou todo o teu cérebro. tudo. Nada resolvia. Aí, problema, vizinhança barulhenta. Tinha recintos do lado com aves também que não era a vibe dela, digamos assim. Então ela se incomodava. Tive que entrar com psicotrópico. Só que a manutenção eu fiz com homeopatia. Então passou o período do psicotrópico, ela voltou, ela esqueceu, ela tinha essa. Ela arrancava as Que ela penas, ela arrancava, esqueceu tinha, das penas. esqueceu, e eu falei, vou entrar com a homeopatia para segurar esse animal, porque eu não quero mais que chegue, né? E a homeopatia, Aí as penas nascem, né? a homeopatia controlou. Fiz a Sim, a manutenção gente tem muitos casos longo, longo de prazo. arrancamento de penas que a gente resolve com Exato. homeopatia. E também, muitas vezes, está arrancando penas, são verminoses, né? São endectos, Mas não, tanto não era. Eu você tinha fez feito os cobra exames. parasitológico. Mas às vezes a gente encontra clientes que tanto pode ser piolho como verminose endecto, Uhum. endoparasitoses. Mas, enfim, o teu caso era outro. Era. Eu fiz trocas de recinto também, porque eu imaginei que fosse a vizinhança, né? Era um recinto ao lado, que eram aves que vocalizavam muito e incomodava essa ararajuba. Então, tirei o animal do local, né? Troquei de recinto e entrei com os enriquecimento ambiental, nada funcionava. Entrei com as drogas pesadas, para realmente ela esquecer, mas assim, tem que se prevenir muito, porque para remediar nesse caso, o animal, nossa, acaba com o animal, né? Ele fica muito mole, muito sonolento. É É psicotrópico, psicotrópico, né? né? Então, Psicotrópico de uso veterinário ou humano. humano, Nossa, é, vamos respeitar, né? Para calcular o peso, tudo, por mais que calcule, sempre extrapolação a alométrica. dose. Porque sempre uso extrapolação alométrica para os animais silvestres. Então, Que eu pego animal de 20 gramas. porque assim, é uma ave, né? É, Um medicamento liberado para o ser do ser humano, humano. tal. Então,
Tem que ser realmente uma pessoa muito habilidosa e habilitada para E fazer é isso. Então, trabalhoso, olha, vamos deixar isso bem claro aqui. qualquer Prescrição. deslize, né? Né? Você leva um animal a óbito. Por isso que eu prefiro os homeopáticos. E aí a manutenção, depois desse tratamento pesado, foi a homeopatia. E a homeopatia foi a solução ali para esse animal não entrar de novo em crise. Porque ela sempre vai estar num ambiente estressante, Exato. porque ela está E qualquer fora. gatilho, ela volta. né? Ela está fora da sua vida, ela queria estar em vida livre, né? Infelizmente, já era um Procriando, animal. arrumando confusão com as Com companheiras. certeza. Muito mais saudável, né? Enfim, quais são os animais que mais aparecem, aves que mais aparecem? Calopsita, tem uma galerinha de papagaios que vem também para mim. Calopsita, papagaio, aves canoras. Eu trabalhei com criadouros amadoristas há muito tempo atrás de aves canoras, bicudo, trinca-ferro, curió. Né? Tinha muito campeonato São de aves canto, caras. aves caras. Mas é muito bacana. E na clínica é mais calopsita mesmo. Calopsita, papagaio, pomba. Né? Você está falando de pomba. Mas as pombas exóticas, aquelas Tem lindas, tem. maravilhosas, Tem pomba exótica e tem tutores que gostam de pomba. pomba Pomba comum. Avoante, rolinha fogo apagou. Vem, cai no quintal, traz. Mas a nossa orientação vai fazer a entrega voluntária na polícia ambiental, né? Porque animal de vida livre que cai no quintal, quer resgatar, tem que fazer a entrega. A gente não pode colocar dentro, né? E tem um da risco para a pessoa, residência pode estar transmitindo forma doenças, transmitindo patologia. não legal, exato. Pode te acidentar, você não sabe tocar, pode te picar, te arranhar, Exatamente. transmitir alguma zoonose. Sim, hoje a maior preocupação é a questão da zoonose. Ser né? veículo também, ou de uma infecção. Exato. Toxoplasmose, a raiva, né? Agora a raiva deu uma acordada. A raiva acordou, né? Surgiu das cinzas. Então, realmente, e a raiva é uma doença de notificação obrigatória. Então, nós, homeopatas, não podemos tratá-la. A gente tem que notificar. É uma doença seríssima, né? Então, realmente, assim, mata. Exato. Então, a É pessoa muito tem grave. que ter muita consciência, né, na hora de resgatar, de pôr a mão logo num bichinho. Exatamente. Animal da natureza, a gente Cães que estão aconselha soltos. fazer a comunicação ao órgão fiscalizador, né? Porque as pessoas se sensibilizam, mas a legislação do animal silvestre é totalmente diferente do animal doméstico. Então, pode dar problema. Tem-se o problema da questão, né, zoonótica, a zoonótica e da questão legal. Né? Como explicar que nós 6 não é meia estamos em dúzia? 80 e 90, né? Exato. Estamos naquela época que nós vemos, né, doutora? Exatamente. Então, hoje, quando eu inicio a minha disciplina, é falando um pouco da legislação para eles também. E orientando, né? Porque o estudante, ele se sensibiliza com tudo. E leva. Recolhe, leva para casa. E não é por aí. A gente precisa... Sim, claro. Então, ele tem que realmente levar para a ambiental. Polícia ambiental, comunicar, né, o órgão. Ia falar um pouco da homeopatia, sim, claro, né? Porque eles também manejam o medicamento, ajudam a administrar. Nós temos a prática assistida, né? Então, os aluninhos, desde o primeiro termo que tem esse interesse, vai para os setores lá que a gente atende. E eles já conhecem o nosso protocolo. E eu tenho o hábito de estar atendendo o animal, já vou questionando o aluno, explicando para o tutor e perguntando o que você faria. Então, já é uma forma também de estar instigando o aluno assim que está estudado. Doutoras, o assunto está tão gostoso. Mas a gente tem que voltar somente com os peixes ornamentais. Sim, eu gostaria que a doutora Ellen voltasse. Eu acho que além dos peixes tem vários assuntos. Outros assuntos. Que a doutora poderia estar
falando aqui com a gente. Com prazer. Deixasse, a gente ficava aqui até E passou rápido. Passou, à noite, porque é então. muito bacana. Doutora Ellen, eu agradeço. Foi muito Eu que produtivo. agradeço. Gostoso. Agradeço o convite, Tá? Obrigada pela lembrança do meu nome. Passar os seus conhecimentos, doutora Maria do Carmo, também muito Eu agradeço obrigada. também por essa Tá? oportunidade. E eu aguardo fazer um novo podcast com vocês. Sim, no momento oportuno estaremos aqui. Com certeza. E se você pensa em adquirir um pet não convencional, não esqueça que essa aquisição precisa ser feita num órgão legalizado, num comércio legalizado. Exato. E esse pet precisa ser acompanhado por um médico veterinário especializado. Sempre. Eu agradeço mais uma vez pelo acompanhamento de vocês. Um abraço e até o próximo episódio.